A paz do Senhor, meus irmãos, e um bom dia a todos em nome do Senhor Jesus. Você está agora no canal Filemon, canal de bênção a todos vocês. Nesse momento eu vou gravar mais um vídeo e você, meu querido amigo, irmão em Cristo Jesus, ao assistir esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, faça o seu comentário. Se você já é inscrito nesse canal, o pastor Davi Donizete te agradece em nome de Jesus. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e faça parte desta família. Quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionária de Ribeirão Preto. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã, para o seu coração, para a sua família e para os seus parentes. Gostaria nesse momento de ler um texto bíblico que se encontra aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 ao 10, livro de a Epístola de Paulo aos Gálatas, melhor falando, né? A Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Muito bem. Queridos irmãos, nós estamos aqui nesta manhã diante deste texto bíblico aqui nas cartas de Paulo aos Gálatas, que nós observamos aqui que Paulo ele traz ali uma palavra de exortação ou uma palavra de orientação aos irmãos de Gálatas, que a qual já tinha ouvido o evangelho de Cristo através de Paulo. Mas nesta época já existia alguns falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores que começaram a estar anunciando um evangelho totalmente diferente do evangelho que a qual Paulo tinha anunciado aos irmãos de Gálatas. E Paulo, ele estava ali não contente com o que estava acontecendo, porque alguns irmãos já tinham deixado de obedecer os mandamentos de Paulo através do evangelho e passado a fazer parte de um outro evangelho. Paulo disse nas cartas de Paulo aos Romanos que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos quantos nele crer,
primeiro dos judeus e também dos gregos. Paulo disse: porém eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro dos judeus e também dos gregos. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. As boas novas, que é o evangelho, ensinam que Deus criou o homem e que este pecou e se distanciou do seu Criador. Porém, Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer no lugar do pecador e ressuscitar em seguida, prometendo a vida eterna aos que creem. Se nós cremos no Evangelho, nós cremos para obter uma vida eterna. Eu sei que as palavras que eu costumo deixar nesses vídeos no meu canal são palavras que muitas vezes nem todas as pessoas que assistem aceitem essas palavras. Mas eu estou falando de acordo com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observamos aqui que não há outro Evangelho a ser pregado a não ser o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo fica admirado que algumas pessoas agregam a graça de Deus através de Cristo em outros elementos que não tem nada a ver com a graça de Deus. No versículo 6, na primeira parte do versículo, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Veja bem, que nós observamos que quando nós passamos para outro evangelho, Paulo chama essas pessoas, ou esse comportamento dessas pessoas de passar para outro evangelho, chama de este comportamento de abandono da sua fé. Aleluia! Quando a pessoa ouve o evangelho da graça de Cristo e passa a obedecer um outro tipo de evangelho, muitas vezes mecanizado pelos homens, isso é, a pessoa está se abandonando a sua fé. E nós observamos que Paulo afirma que não existe outro evangelho. No versículo 7 ele diz assim: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que havia confundido os crentes da Galácia e pervertido as boas novas eram os cristãos zelosos, judeus, que acreditavam ser obrigatório para todos os crentes as práticas do Antigo Testamento, que é a prática da circuncisão. E alguns
daqueles judeus deixaram de seguir o evangelho recebido, que foi pregado por Paulo, e ali passaram a obedecer a este evangelho. Mas observamos que a graça em Cristo Jesus, a graça nós encontramos em Cristo Jesus, mas a maldição nos homens e anjos. Observe só, a fé cristã é fundamentada na graça de Cristo, né? A graça de Cristo é que fundamenta a nossa fé. Homens e anjos que pregam outro evangelho são malditos. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 8 do texto lido: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. E o versículo 9 diz: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, que seja anátema. Observamos aí que existe uma série de evangelhos sendo anunciado, sendo pregado, um evangelho que não está de acordo com o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho que Jesus anunciou, o evangelho que os apóstolos anunciaram, aleluia. E observamos alguns pregadores pregando um evangelho técnico, um evangelho com tanta bondade. Sim, o evangelho que pregamos não é um evangelho de miséria, é um evangelho próspero, pois a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e é o dono da prata. Mas também diz a Bíblia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos será acrescentada. Não precisamos preocupar com o que havemos de comer ou beber, ou vestir ou calçar, porque o Deus que nós servimos, mediante o evangelho da graça, é o Deus mantenedor de todas as coisas, é o Deus que cuida dos lírios do campo, é o Deus que cuida das aves do céu. E será que Deus não vai cuidar de você? Busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos será acrescentada. Observamos que o nosso evangelho que nós pregamos, ele é próspero, pois diz a Bíblia que diante de uma prosperidade, o profeta Elias exigiu que uma viúva usasse um pouco de farinha que tinha na panela, um pouco de azeite na botija, para fazer para ele primeiro um bolo pequeno e depois fazer para ela e os filhos. Ele disse: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. E ela obedeceu a ordem profética, fazendo primeiro um pão pequeno ao profeta, alimentando o profeta. Depois ela fez para o seu filho, e durante 3 anos e 6 meses eles comeram daquela farinha e daquele azeite na botija.
Isso é a prosperidade. Aleluia. Foi próspero porque obedeceu o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Observamos que mediante a aprovação divina ou humana, a pregação do Evangelho de Cristo tem a aprovação de Deus. Observamos que a pregação do Evangelho de Cristo tem a aprovação de Deus. Aqui no versículo 10 do texto lido diz: porque persuado eu agora, a homens ou a Deus? Foi uma pergunta que ele fez: a homens ou a Deus? Será que você passa a sua vida tentando agradar a todos? Paulo precisou falar severamente com os cristãos da Galácia por estar escorrendo sérios perigos. Então veja bem, sempre precisou haver a intervenção de Paulo, trazendo uma orientação, uma correção, trazendo aos irmãos da Galácia uma exortação, porque eles estavam correndo sérios riscos em acreditar em evangelho que não estava aprovado por Deus. A pregação de outro evangelho, ela tem a aprovação de homens e não de Deus. Veja bem, ou procura agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servos de Cristo. Você quer ser servo de Cristo? Então procura agradar a Deus. Procura servir a Cristo de uma forma agradável diante dos olhos de Deus. Claro, meus irmãos, temos que ser obedientes aos nossos líderes, aos nossos pastores, que são aqueles que velam pelas nossas almas. Mas quem procura agradar os homens não é servo de Cristo. Passa a ser servo do homem, que passa a agradar somente ao homem. O coração humano, meus queridos, por causa da sua corruptibilidade, tem fortes tendência a aceitar um evangelho que o adule, um evangelho que traz uma lisonja para a pessoa. E nós não temos que pregar um evangelho de adulação. Temos que pregar o evangelho santo, o evangelho da salvação, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que liberta. A Bíblia diz: se verdadeiramente o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o evangelho que temos que pregar. O evangelho de libertação, o evangelho de liberdade em Cristo Jesus. Não o evangelho de libertinagem, mas de liberdade. Por quê? Porque o evangelho de Cristo denuncia a nossa real natureza e desesperadora necessidade de confiarmos no sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia! Mas é o único que pode nos salvar da perdição eterna. Por isso que o apóstolo Paulo chama outras mensagens que não há da graça de Deus de maldito, pois não tem poder para transformar o pecador num santo adorador de Deus. Observamos aí que outros evangelhos prega
outras pessoas pregam outro evangelho, e muitas vezes até mesmo diz que o evangelho, que o cristão não tem que passar necessidade, porque o nosso Deus é rico, é o dono do ouro e o dono da prata. E é verdade, nosso Deus é rico, Ele é o dono do ouro e é o dono da prata. Mas também Ele disse no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, Ele disse aos discípulos e aos apóstolos, dizendo o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então observamos que Jesus não diz que aqui no mundo estaremos livres de passar por tribulações, livres de passar por perseguições, não estaria livre de passar momento de desemprego, não, Senhor, de sofrer enfermidade. As enfermidades são as aflições da vida. Então, queridos, creia no Evangelho. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho, porque este Evangelho é o Evangelho de poder, é o Evangelho próspero, não é o Evangelho de miséria. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então o Evangelho, para quem crê, é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Amém? Fique com estas palavras nesta manhã. Assiste esse vídeo até o final, ficou um pouco extenso. Assiste esse vídeo até o final, deixe o seu like, adicione o sininho para que você possa obter todas as nossas notificações. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária, ela está situada na rua Hermenegildo Armando Facioli, número 654, esquina com a rua Mário Ferreira de Andrade, no Jardim Patriarca, no Complexo Jockey Club, Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Faça-nos uma visita, em nome de Jesus.